Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Que honra, que alegria te ter nesta manhã de segunda-feira como companhia. Eu quero falar para você hoje algo que eu aprendi com o decorrer do tempo. Não passe correndo pela palavra de Deus, medite nela. A própria palavra nos ensina, de dia e de noite, não é só de vez em quando. Então, quando você for ler, medite, pare, analise, peça Espírito Santo, não entendi, me ensina. Esse aqui é um ambiente profético, onde palavras são liberadas. Então, agarre as palavras. Não deixe que elas escapem pelas suas mãos. Tem coisas preciosas nessa manhã, coisas do coração do Pai, que Ele vai liberar para você, mas você não pode andar distraído. Hoje nós vamos dar continuidade a Efésios. Nós já estamos lá no finalzinho, gente, chegando quase lá. Hoje a gente vai ler Efésios 6, do 5 ao 9, e vocês sabem que a gente vai falar sobre escravos. E eu pensei assim comigo, bom, eu vou falar muito sobre pais e filhos, mas quando chegar lá, ali nos escravos é algo que não cabe ao nosso dia a dia, não tem mais nada a ver com o que nós vivemos hoje, então acho que eu não vou falar muito. Mas eu fui a fundo, fui estudar um pouco mais, ouvi homens e mulheres de Deus estudiosos da palavra, onde eu aprendi muito. E eu quero compartilhar um pouquinho com você nesta manhã. Eu te convido então a pegar sua caneta, seu caderno, você que pode, e a palavra de Deus e anotar. Gente, tem um segredinho meu que eu quero passar para você, talvez você já faça. Eu anoto porque quando eu anoto, eu sei exatamente onde eu anotei. Inclusive, se você for ver, uma tática que as psicólogas utilizam é que quando a gente vai para ter a nossa sessão com elas, leve o caderninho e uma caneta, anote coisas para lembrar daquilo que você viveu aqui. Então, da mesma forma eu te digo, anote para você lembrar de tudo que o Senhor vai liberar nesta manhã para você, para sua casa, para sua família. Não desperdice. E a palavra de Deus é para meditar de dia e de noite, em todo o tempo. Amém? Vamos lá. Efésios 6, do 5 ao 9. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade como se serviriam a Cristo. Procurem agradá-los sempre. Não espere que ele seja bom ou ruim, é sempre. E não apenas quando eles estiverem observando. E nem quando, sabe, aquele filho que faz tudo de bom na sua frente, você vira as costas, mais ou menos. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não a homens. Lembre-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo que fizermos, quer sejamos escravos, quer livres. Mas Deus é tão bom que Paulo também deixou aqui um conselho para os senhores. Senhores, assim também tratem os seus escravos. Quando ele diz aqui, senhores, assim, como assim assim? Como assim ficou engraçado, né? De que maneira? O assim dá até para dar grifar ali. Assim tratem também os seus escravos. Da mesma maneira que o escravo vai tratar você, você deve tratar o seu escravo. Gente, pensa isso na cabeça de um senhor romano. Meu Deus. Não os ameacem, lembre-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu. E Ele não age com favoritismo. Uau, até aqui. A escravidão realmente é algo que Deus condena. No entanto, infelizmente, naquela época, ela era uma das coisas ruins que era regulamentada pela lei romana. Os escravos, eles eram tipo um animal da casa, tipo cachorro mesmo, gente. Eles não tinham lugar à mesa, eles tinham inclusive um tapete para dormir no chão, perto do seu dono. Era um absurdo. Podiam ser vendidos, poderiam ser mortos. Enfim, eles eram tratados como propriedade, podia fazer com eles o que quisessem.
E quando Paulo deu esses conselhos em Éfeso, talvez nós hoje, lendo isso aqui, a gente pode pensar assim: mas por que Paulo não disse para esses escravos se rebelarem de uma vez contra os seus donos? Afinal, a escravidão é algo abominável. Deus não aprova isso. Vamos libertar esses escravos de uma vez. Nós já progredimos, nós hoje no Ocidente, e nós hoje já progredimos sim, graças a Deus. Veio a lei da abolição, graças a Deus, a lei da escravatura. Mas naquela época era uma realidade triste, mas era uma realidade para o povo romano. Porque a escravidão humana, ela nada mais é que um sequestro humano. É quando eu sou dono da pessoa e eu faço o que eu quero com ela. Eu vendo, eu mato, eu jogo fora, enfim. Era esse o entendimento que um cidadão humano, um senhor humano, tinha com referente ao seu escravo. Era tolerável e normal um senhor ter um escravo. Era natural. Mas, gente, lá para os romanos é assim. Já os judeus não era assim. Era tipo assim, ó. Vamos supor que nós devêssemos alguma coisa um para o outro. Então, eu devendo algo para alguém. Eu seria escravo dessa pessoa que eu deveria, do meu credor no caso, até eu pagar a dívida. Eu pagando a dívida, tudo bem. Já passava para... já era livre. E além de tudo, eu ia trabalhar para pagar. Eu era escravo dele até pagar. Mas eu tinha casa, eu tinha valores, eu tinha direitos. Os judeus pensavam diferente, porque isso estava na lei de Deus. Vocês entenderam aqui a diferença, né, dos judeus e dos romanos. Inclusive, gente, uma curiosidade para colocar aqui, vale lembrar também, que nos padrões de Deus, a cada 50 anos era celebrado o ano do jubileu. Você já deve ter lido sobre isso, mas eu vou explicar um pouquinho aqui sobre o jubileu. Era um ano onde todas as dívidas eram perdoadas. Uau! Todos os escravos eram liberados. Graças a Deus. Tinha esta lei a cada 50 anos, a lei do jubileu. As terras voltavam para os seus antigos donos e, tipo assim, às vezes eles davam a terra, né, como garantia ou como pagamento. E muitas vezes a garantia, eles não conseguiam pagar, eles davam mesmo a terra e acabava que no ano de jubileu zerava a dívida. Você pensa, você tinha uma dívida enorme, independente da dívida. A cada 50 anos era, então, celebrado esse ano do jubileu, onde todas as dívidas eram canceladas, para que na próxima geração, os filhos dessas pessoas que deviam não herdassem as dívidas. Uau, aleluia! Olha Deus ministrando aqui. Eles poderiam começar do zero, independente do valor que eles deviam, eles começariam do zero, eles teriam uma chance. As dívidas eram canceladas. Você sabe que o Senhor cancelou todas as suas dívidas, lá naquela cruz. Eu e você temos o privilégio de poder começar de novo, começar do zero. Nós temos a chance, assim como esses escravos judeus tinham naquela época, no ano de jubileu, de começar uma vida nova. Aleluia. Era tudo meio injusto, gente. Vocês lembram que Paulo estava preso, né, domiciliar? Era injusta essa prisão. O cristianismo na época não era reconhecido como religião, mas sim como uma seita. Nem os judeus e nem os romanos reconheciam o cristianismo como uma religião. Era algo que eles não queriam nem ver, era algo fora da lei, era algo que eles, infelizmente, não tinha valor nenhum. Muito pelo contrário, eles atacavam. Então Paulo não poderia chegar lá querendo dizer isso, aquilo outro, baseado no cristianismo. Porque nem os judeus, nem muito menos os romanos reconheciam o cristianismo como religião. Então Paulo não poderia chegar e dizer, tipo assim, olhem só, escravo, deixa de ser escravo hoje, Jesus te libertou, você não é mais escravo. Não! Eu creio que Deus deu uma direção clara e uma pontual para aquela hora, para aquela época, para que eles pudessem
entender. Porque se ele fizesse de outra forma, isso seria visto como rebelião e os cristãos mais uma vez iam ser vistos, eles não se submetem às leis, eles não se submetem às autoridades. Então Paulo foi muito sábio a dar esses conselhos. Ele ensina os escravos a obedecerem e servir como se fosse ao Senhor. Olha o que ele diz, gente. É demais isso. Porque eles, mesmo que eles fossem pessoas ruins, independente, mesmo que eles fossem pessoas que não cuidavam dos seus escravos, quem ia compensar, quem não iria deixar faltar nada na vida deles era o Senhor. Porque o verdadeiro Senhor das nossas vidas é o Senhor, e não aquele Senhor dono de escravo. Paulo também fala que os senhores tratassem seus escravos da mesma forma. Como assim da mesma forma? Lembra que nós dizemos lá, assim, como se fosse o Senhor, sabe? Trate ele bem, com respeito, dê comida, não maltrate, não fique amaldiçoando. Imaginem isso na cabeça de um senhor que era dono de escravos, porque geralmente eles não tinham só um, eles tinham vários. Era quase que uma ofensa. Mas quando essas pessoas se convertiam, elas tinham o entendimento aberto e podiam ver sim que Deus era aquele que dava direção em todo o tempo para todas as coisas. Não haveria dúvida. Então, nesta manhã, para nós finalizarmos aqui, eu quero te dizer, se de repente, não sei se você se encontra num impasse, numa situação horrível, de repente trabalhando num lugar que não queria trabalhar, estando num lugar que não queria estar, se submeta a Deus, se submeta ao processo. Se você está aí, Deus tem um propósito. Então sirva como se estivesse servindo ao Senhor e deixe que Ele te justifique. Não ponha a sua mão. No tempo certo, o Senhor que te abençoa, Ele te abençoa. Ele que te dará o que é seu por direito. Talvez você está ali, mas sou tratado assim, sou tratado. Dê o seu melhor. Como se estivesse servindo ao Senhor. Gente, é romântico, é lindo falar. Mas quando nós estamos vivendo numa situação dessas, onde nós temos que nos submeter ao Senhor, sim, ao Senhor. Porque se Deus permitiu que nós estivéssemos vivendo aquela situação, é a permissão dele, porque nós servimos ao Senhor. Então se submeta ao Senhor, que é o teu Deus, que Ele vai lhe dar o que é seu por direito. Não espere das pessoas, não espere daquele que é seu Senhor, seu patrão aqui na terra. Espere do Senhor lá do alto. Ore pelo seu patrão, ore pelo seu chefe. A palavra diz para nós orar pelos nossos inimigos. Seja aquele que abençoa, seja leve. Pega esse conselho que Paulo deu hoje e faça tudo dando o seu melhor, como se estivesse fazendo para o Senhor. Porque é o Senhor que vai nos recompensar e nos dar o que é de direito. É tão lindo quando a gente entende o nosso lugar. Entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não esqueçam da última parte, daqueles que estão segundo o seu propósito. Então, se você está nesse lugar, é propósito do Senhor, para alguma coisa nós precisamos ser moldados. Porque não é na fase boa que nós ficamos mais parecidos com Cristo, mas nas fases difíceis, onde nós nos submetemos e deixamos Ele nos moldar. Amém? Deus te abençoe e até o próximo devocional.